Shalom, shalom, boa tarde, filhos e filhas da Casa de Oração. Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus possa estar cuidando, suprindo, livrando e abençoando a cada um de vocês, que o sangue de Jesus os cubra e os livre de todo o pecado. Cada um que vem assistir esse vídeo também, sejam abençoados e guardados e protegidos pelas mãos do Eterno. Eu estava pensando em Deus e orando e falando com Ele agora, e resolvi parar para fazer esse vídeo. Eu estava meditando no Senhor sobre que eu diminua para que Ele cresça, de João Batista, e isso veio muito forte dentro de mim nesse momento, porque a igreja brasileira precisa entender que o tempo mudou, a ampulheta do Eterno foi virada, as mãos de juízo e justiça chegou sobre nós. Não é mais para que eu diminua, para que Ele cresça. O nosso Senhor e Salvador já cresceu, e cresceu de tal maneira, em estatura, de graça e conhecimento, quando estava aqui na terra. E o nome dele agora é tão elevado e tão grande, que é imensurável aonde já chegou, e o tamanho do seu poder, porque todo o poder foi dado a ele, nos céus e na terra e debaixo da terra. Enquanto João Batista estava vivo, ele ainda estava apegado ao que ele tinha que diminuir para que o ministério de Jesus crescesse. Ele é preso, e lá na prisão, os discípulos dele chegam até ele, e ele fala assim, manda perguntar se esse é realmente o Messias, o Mashiach que nós estávamos esperando, que foi falado dele nas Escrituras. Enquanto eu diminuo, eu ainda apareço, ainda que pequeno. Ainda que pequena parte de mim ainda possa estar diminuindo, ainda existe alguma coisa de mim. Paulo descreve isso muito bem, e é lindo, que é o que a igreja brasileira, a igreja noiva precisa viver nesses dias. Não é mais para que eu diminua, para que ele cresça. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Em outras palavras, para que eu morra e ele viva. Porque morto não tem sentimentos. É verdade. Morto não pode fazer nada. O morto não diminui. Na verdade, ele nem existe. É esse conceito que a gente precisa entender. Jesus precisa viver em nós de tal maneira que só ele apareça. Não que tenha uma pontinha. Sabe por quê? Essa pontinha do diminuir fez com que João Batista sentisse medo, dúvida. E a dúvida não compactua com o Espírito de Deus dentro de nós, na igreja brasileira, na igreja noiva. A dúvida e o medo fez com que João esquecesse todo momento que ele viveu. O momento em que ele viveu, que quando ele olha para aquele homem, ele não vê um homem, ele vê o Cordeiro de Deus que desceu do céu para tirar o pecado do mundo. O medo e a dúvida fez com que ele esquecesse do que ele viu. Ele viu os céus abertos e viu o Espírito de Deus descendo sobre o Filho de Deus na terra. Ele esqueceu pela dúvida e o medo do que ele ouviu. Ele ouviu dos céus uma voz dizendo: este é meu Filho amado, a quem minha alma tem prazer. A dúvida vai tirando da igreja os milagres, as bênçãos, vai tirando também o Espírito de Deus, vai tirando a palavra da verdade, vai tirando o amor de Deus sobre nós. Porque quando chega as dificuldades, uma prisão, quando a gente ainda tem uma ponta que diminuiu só, mas ainda existe, do nosso eu, Jesus ainda não está pleno dentro de nós. Em nome de Jesus, igreja, nós precisamos entender que se ainda existe um pouquinho de medo, se existe ainda o nome de uma liderança, se ainda existe uma placa, que nós brigamos e lutamos por isso, é porque ainda existe o diminuir. Mas quando nós morremos para Cristo, sabe o que a gente ganha? A vida dele em nós. Nós não vamos nos importar por brigar por uma placa, nós não vamos nos importar por brigar pelo nosso nome, mas vamos sim morrer pelo nome dele, para que a vida dele habite em nós.
Nós precisamos entender que o tempo é de morrer, não mais diminuir. Porque enquanto existir uma ponta de nós, existirá dúvida. Existirá uma ponta de nós, existirá o medo. E o medo e a dúvida vai causar problemas. Porque a gente pode levar outras pessoas, os discípulos de João, a ir lá fazer uma pergunta para Jesus que nem cabe. A gente pode estar arrastando uma geração que pode não mais ser salva por conta da dúvida e do medo. Quando na verdade a gente tem que morrer e ensinar a eles que o morrer em Cristo é lucro, é vida, e é vida com abundância. Não é tempo mais do diminuir, é o tempo do morrer. Morra para Cristo e tenha a sua vida. Morra de si mesmo e tenha das bênçãos e dos milagres do Eterno dentro de você. Flua o reino, mas para isso precisa morrer para o seu império. Flua a vida de Cristo, mas para isso você tem que entregar a sua vida total a Ele e deixar que a sua morra para Ele. Só assim encontraremos a vida de Jesus em nós. E aí o manifestar de Jesus na igreja vai ser um fluir e uma vida em que alcançará as outras pessoas. Porque enquanto tem uma ponta de mim, a ponta de mim não pode dar vida. Mas enquanto eu morro e só a vida de Cristo é em mim, a vida dele pode trazer outras vidas e pode reviver e ressuscitar outras vidas. Não a pontinha de mim de diminuir. Em nome de Jesus. Não escolha diminuir para que ele cresça. Escolha morrer para que ele viva. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Baruch Hashem, ouve ao Brasil, o nosso Deus é um. Deus te abençoe.